Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para deixar uma mensagem edificante ao vosso coração. Amados, livro de Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me colher espigas, ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Amados, a história de Ruth, dentro das Escrituras, nos traz grandes lições. A primeira lição que nós aprendemos é com o próprio livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito no cenário a qual ocorreu no período dos juízes. E a gente vê que no período dos juízes, a gente percebe que Deus usou tantos homens para livrar Israel dos seus inimigos, até mesmo do jugo que foi estabelecido, até pelas suas próprias rebeliões contra Deus, quando Israel, por diversas vezes, abandonara o Senhor, servindo deuses pagãos. No livro de Juízes, em seus 21 capítulos, nós vamos ver a história de Otoniel, de Débora, nós vamos ver a história de Gideão, nós vamos ver a história de Sansão, de tantos homens a qual Deus levantou para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Porém, nenhum dos juízes que está escrito no livro dos Juízes teve um livro próprio para narrar a sua história, a sua biografia. Sansão não teve um livro próprio para narrar a sua biografia, nem Débora, nem Gideão, nem tantos outros juízes que aparecem nesse período de quase 400 anos. Porém, Ruth recebe um livro que narra a sua própria história. Algo interessante aqui, porque a história se desenrola a partir de uma crise. Crise essa que nós podemos perceber que sobreveio sobre a cidade de Belém. Belém está em crise, a terra está estéril, há fome sobre a terra. Aí, quando a crise bate sobre o território de Belém, a Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque decidiu pegar a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, e buscar suprir as suas necessidades em campos que não pertenciam ao território de Israel. Ele vai aos campos de Moabe. E a Bíblia diz que ali ele tenta recomeçar a sua vida. Ali, juntamente com a sua esposa, com seus 2 filhos, Quilom e Malom, ele tenta reconstruir a sua vida devido à crise que estava sobre Belém. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui é como lidamos com a crise. O que devemos fazer em tempos de crise? O erro de Elimeleque em deixar Belém e ir aos campos de Moabe é que, naquele tempo, quando a crise sobreveio sobre a nação de Israel, Elimeleque, ao invés de buscar a Deus, ao invés de orar a Deus e buscar um direcionamento, ele toma uma atitude precipitada.
e ele decide ir aos campos de Moabe, território do inimigo. Ele decide deixar a sua terra, a sua geografia, o seu ambiente, para buscar suprir o que lhe faltava nos dias de crise em lugares que talvez não deveria ele pisar. A história também se desenrola que naquele lugar Elimeleque adoeceu e morreu, deixando assim Noemi viúva com seu filho Malom e Quilom. E naquele tempo, a lei de Hammurabi, por exemplo, dizia que havia 3 tipos de viuvez. Havia 3 tipos de viúvas naqueles dias. A primeira viúva, ou o primeiro tipo de viúva que existia naqueles dias, era chamado de almaná. Almaná era a viúva que perdia um marido e agora ela tinha que continuar sua vida. Era a viúva que, mesmo depois de perder o marido, ela continuava a sua vida tendo ali as suas necessidades supridas. Era o tipo de viúva que, quando o marido falecia, deixava a ela terras, riquezas, suprimentos. Então aquela viúva não enfrentaria nenhum tipo de necessidade. Não era o caso de Noemi, que já vinha de uma crise e se refugiava nos campos de Moabe. O segundo tipo de viúva que existia naqueles dias era chamado de Sa'almaná. Era a viúva que, depois da morte do marido, tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos. Era o caso, por exemplo, de Noemi, que após a morte de Elimeleque, ela teve que cuidar de Malom e Quilom. Mas existia também um terceiro tipo de viúva, que era chamado de Ezer Remet. Essa palavra em hebraico arremete àquele tipo de viúva que não tinha mais o marido e também não tinha os filhos. Lembra lá da viúva de Naim? Naquele caso, ela se tornou uma Ezer Remet. Por quê? Porque ela perdeu o esposo e perdeu o filho. Naquele caso, Jesus ali ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas a verdade é que, após a morte de Elimeleque, a Bíblia diz que Quilom e Malom, filhos de Noemi, que eram casados com moabitas, também adoeceu. Um era esposo de Orfa, moabita, e o outro havia se casado com Ruth. Ambos adoeceram e também vieram a falecer. Agora Noemi está só. As suas noras que estavam com ela receberam de Noemi a palavra de liberdade. Receberam a palavra de, se elas desejassem voltar para suas famílias, constituir uma nova família, elas estavam livres. Porém, Noemi tinha no coração o desejo de voltar para Belém, para a casa do pão, para a terra do pão. Agora é interessante porque Orfa decide voltar, abandonar a sua sogra. Porém, Ruth decide caminhar ao lado de Noemi. Ruth até chega a declarar: o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth tinha íntima compaixão por Noemi. Ruth, mais do que compaixão, também decidiu servir o Deus a qual Noemi assim servia. Noemi decide voltar porque o seu falecido esposo possuía terras naquele território de Belém.
Porém, as terras não tinham valor, porque quando ele saiu de lá, aquele país, que era Israel, estava enfrentando uma grande crise. Belém estava debaixo de crise. É interessante que ela volta e Noemi se lembra então das leis do Eterno dado a Moisés, que aquelas terras poderiam ser redimidas, que ela, sendo uma viúva de marido e também uma mãe que perdeu os filhos, poderia aquelas terras alcançar remissão através de um remidor. Então ela sabe que ali em Belém ainda havia uma esperança. Porém, o que ela não imaginava é que com a ida de Ruth com ela, essa remissão aconteceria por intermédio de Ruth. Nós conhecemos a história. É interessante porque Ruth decide trabalhar para sustentar Noemi naqueles dias de luto, de crise. E a Bíblia diz que ela vai parar nos campos de Boaz. Boaz é exatamente parente de Noemi. É exatamente aquele que pode redimir não só as terras de Elimeleque, mas também a nora de Noemi, que era Ruth. Só que a Bíblia diz que para que Boaz pudesse redimir Ruth, ele precisava da autorização do parente mais próximo. Porque a remissão, o ato de redimir alguém, dependia do parente mais próximo. E o parente mais próximo de Elimeleque, de Noemi, não era Boaz. Então, no capítulo de número 3, nós vamos ver, capítulo de número 4, o desenrolar dessa história, que Boaz vai à cidade, depois que Ruth trabalha nos seus campos, colhe algumas espigas, pega alguns rabiscos que Ruth levava para casa, estava inserido na lei mosaica, eram umas espigas que caíam dos segadores e ficava lançada ao chão, e a lei do rabisco, a lei de Moisés, dizia que essas espigas que ficavam próximo à estrada e que caíam do cesto dos segadores deveriam ser deixadas aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros, aos necessitados. E o capítulo 2 narra muito bem isso, que Ruth aprendeu com Noemi a lei de Moisés e ela decide ir ao campo de Boaz, não só para colher e ter ali o seu salário, mas ela decide também colher os rabiscos que eram deixados para a viúva, para o órfão, para o necessitado, para o estrangeiro, para cumprimento da lei de Moisés. Era uma forma de suprir a necessidade de Noemi. Ruth é uma mulher que trabalha em prol a Noemi, uma mulher que está disposta a ajudar Noemi a reconstruir a sua vida. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Como é difícil acharmos alguém que nos ajude a reconstruir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Mas eu venho com a palavra de Deus através desse vídeo para profetizar sobre a sua vida. Deus sempre irá levantar alguém para te ajudar a reconstruir a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de crise, de perca, um momento difícil na sua vida, e você talvez esteja vivendo um tempo de reconstrução, que é muito mais difícil do que o tempo da construção. Porque construir é começar, mas reconstruir, muitas das vezes, é recomeçar a partir daquilo que sobrou, a partir daquilo que foi destruído. Então a reconstrução, ela é dolorosa, porque a reconstrução é trazer ao nosso entendimento que alguém está recomeçando a partir daquilo que tinha, a partir daquilo que lhe sobrou, a partir daquilo que lhe causou dor, diferente de quem está construindo
Construir a partir de um sonho, construir a partir de um projeto, reconstruir é a partir de uma destruição. E é isso que Deus vai fazer com Ruth. Deus vai usar Ruth para reconstruir a história de Noemi. Mas não sabia ela que, ao trabalhar para ajudar Noemi a reconstruir a sua vida, ela estava construindo o seu nome dentro da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao ajudar Noemi a reconstruir a sua vida, ela estava construindo um lugar na genealogia do Messias, do Salvador, do rei Davi, a genealogia da família de Davi, pois Boaz se tornaria bisavô de Davi e tomaria ele com Ruth a descendência do Machia, do Messias, do Senhor. É interessante essa passagem, porque o parente mais próximo que deveria redimir tanto Noemi quanto Ruth e Elimeleque, as suas terras, e colocar o seu nome na história da descendência do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não o quis. Ele não tomou a posição de redimir a Ruth, porque teria que colocar o nome do defunto, isso é, dos filhos, né? Um dos filhos de Noemi, porque a lei dizia isso, que aquele que é redimir, o remidor, ele deveria trazer a lembrança e não deixar o nome do filho de Noemi, que era esposo de Ruth, no esquecimento. E para que o nome não fosse mantido vivo, o nome do filho falecido de Noemi, ele passa a sua vez para Boaz. Ele tira os seus sapatos, era um costume dentro da lei e dentro dos costumes judaicos, e dá os seus sapatos a Boaz, como se dissesse: eu estou passando a vez. E o nome desse remidor nem aparece na história. A Bíblia o chama de fulano, porque aqueles que não estão dispostos a ajudar alguém a reconstruir a sua história, o seu nome também não será contado e lembrado dentro da história. A Bíblia o chama de fulano, mas Boaz decide redimir Ruth, Noemi, as terras de Elimeleque, de manter vivo o nome daquele falecido homem que era filho de Noemi. E a Bíblia diz que com isso a história se desenrola. O casamento de Boaz com Ruth nos traz o entendimento da graça de Cristo, porque Ruth era moabita e Ruth representa a igreja dos gentios. Boaz representa Cristo, o remidor fiel, a graça que alcança todas as nações, a graça que alcança aqueles que reconhecem que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. O livro de Ruth e os seus 4 capítulos nos ensina que em tempos de crise precisamos confiar em Deus, e que se no momento de crise Deus colocar alguém do nosso lado que passou por um momento de perca, de dificuldade, de luta e que está enfrentando um momento difícil, vale a pena ajudar, trabalhar para ajudar aqueles que estão reconstruindo a sua história. A história de Boaz e Ruth nos mostra que o seu nome foi colocado na descendência do Salvador, porque vale a pena estender a mão àqueles que estão sofrendo em dias difíceis. Eu encerro com essa palavra. O livro de Ruth nos ensina muitas outras lições, mas resumindo nesses minutos que gravamos esse vídeo, que o principal foco do livro de Ruth é nos fazer entender que Boaz é um tipo de Cristo que vai redimir Ruth, que é uma moabita, uma gentia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso significa que Cristo morreu por todos nós, em especial por aqueles que creem no seu nome. Assim como Ruth declarou a Noemi: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Graça e paz da parte de Deus. Deus vos abençoe.